Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Movimento Corinthians Grande, que é o principal grupo de oposição a André Sanches, fez hoje à noite mais uma live e contou com a participação do ex-presidente do Corinthians, o Mário Gobi, que é possível candidato à presidência nas eleições de novembro, e do Felipe Isabella, que possivelmente será o vice de Mário Gobi. E o principal assunto dessa live foi o marketing corintiano. E para falar sobre esse assunto, a dupla convidou nada mais, nada menos do que o publicitário Washington Oliveto. Com mediação do jornalista Renato Pesotti, confira tudo que rolou na live de hoje. Estamos ao vivo na página do Movimento Corinthians Grande e no YouTube do Corinthians Grande para mais um Corinthians Grande debate. A gente tem a presença mais do que especial nessa noite, do corintianíssimo Washington Oliveto. Queria apresentar também os outros convidados. Estão conosco, além do Washington, o presidente Mário Gobi, Felipe Isabella, o publicitário Eco Moliterno, o publicitário Evandro Guimarães e o publicitário Cássio Brandão. A ideia aqui é a gente bater um papo sobre marketing, sobre publicidade e sobre a vida do Corinthians, né? A gente tem uma ideia aqui de ficar mais ou menos em uma hora e meia batendo papo com vocês. Estamos a gente vai ficar à vontade para receber perguntas de vocês. Já temos perguntas da Fiel Twitter, que mandou algumas perguntas a semana toda. E aí, também receberemos as perguntas pelo Twitter e pelo Facebook do Movimento Corinthians Grande. Boa noite em Londres, né? O Washington Oliveto está em Londres, às 5 horas na frente. Queria dar boa noite primeiro ao nosso convidado especial dessa edição. Boa noite, agora estou 4 horas na frente. 4 horas na frente. E um privilégio estar falando com vocês aí, nossa, que maravilha. Falando com a nação alvinegra, aqui na terra onde surgiu o nome Corinthians, né? Na terra do Corinthians Casual. Então é um privilégio estar com vocês, falando de Londres, dessa coisa que tem um pouquinho do nosso começo. Legal, Washington. Para abrir o papo também, para a gente não perder muito tempo da sua presença, eu queria pedir para o presidente Mário Gobi fazer uma pergunta para iniciar essa conversa contigo. Nossa, eu duvido que você comece. Eu duvido que você comece a ouvir. Eu duvido que você comece. Não estamos ouvindo o presidente Mário Gobi nesse momento. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Não está indo. Então vamos voltar. O presidente já vai voltar para fazer a primeira pergunta. Washington, vamos aproveitar que você está falando de Londres, do Corinthians Casuals. Eu queria que você contasse um pouco, é legal a gente falar um pouco da história do Corinthians para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, né? Queria que você contasse algum bastidor bacana da época da democracia corintiana. Para quem não sabe, aos mais novos, foi o Washington que criou a expressão democracia corintiana, né, nos anos 80. Eu queria que você contasse um bastidor que esteja num dos livros, para o pessoal mais novo saber um pouco mais da nossa história. Não, basicamente, Renato, eu nasci no dia 29 de setembro de 1951. Ano em que o Corinthians foi campeão paulista com o recorde de gols da história até hoje de um campeonato paulista. E eu nasci para ser corintiano, né? E aí a minha vida foi caminhando assim, eu bebi água da biquinha, eu fui do infanto juvenil do basquete com o Mical de técnico. Eu assisti aquele ataque, Batalha, Silvanino, Rafael e Ferreirinha, perder do ataque Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Eu tinha conhecido o Vlamir Marques, da melhor equipe de basquete já feita no Brasil, que era Vlamir, Amauri, o Biratã, René, com Pedro Ilho no banco, com Edivar no banco e com Roda Zabranca arremessando de
qualquer lugar. E aí eu era um corintiano clássico, até que um dia eu já estava um publicitário relativamente conhecido. Eu dei uma entrevista para uma revista chamada Status, que na época era uma pretensão de ser a primeira Playboy do Brasil. Uma revista com grandes entrevistas e umas mulheres peladas bonitas. Nessa entrevista eu contava que eu era corintiano, e o Adilson Monteiro Alves, que eu não conhecia pessoalmente, leu a minha entrevista e o Corinthians estava vivendo um período muito ruim, indo para a Taça de Prata. E aí o Adilson me ligou, falou, eu precisava bater um papo com você, porque eu acho que precisaria ter um marketing no Corinthians. E aí a gente foi conversar num bar que os publicitários mais da moda frequentavam na época, chamado Panos Bar, na Rua Oscar. E eu topei ser o tal vice-presidente de marketing daquela coisa que o Adilson estava começando, aonde particularmente alguns jogadores lideravam aquilo com enorme talento, e eles eram os grandes responsáveis por aquilo, que eram o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande, particularmente. E aí aquilo começou a dar um pouco certo e eu percebi que precisava, para comercializar aquilo corretamente, colocar um rótulo naquilo. E como existia a coisa da liberdade como responsabilidade, a gente já estava falando em algo que traduzisse isso. Aí, num debate na PUC, a gente vivia ainda a ansiedade pela redemocratização do Brasil, pela volta das eleições diretas. Num debate na PUC, mediado pelo Juca Kfouri, estávamos o Adilson, eu, o Sócrates e o Vladimir, cada um falando do que estava sendo feito naquele momento. E aí, quando a gente acabou de dizer daquela coisa de liberdade com responsabilidade, o Juca falou, se eu estou entendendo isso é uma democracia de corintianos. Aí, na hora eu ouvi aquilo, eu falei, achei o nome. E anotei, Democracia Corintiana. Aí, no outro dia, eu trabalhava na DPZ, na época. Eu fui para a DPZ, olhei para o meu amado parceiro, Francesc Petit, brilhante diretor de arte, e falei, Paco, eu tenho o nome do nosso movimento do Corinthians. Vai chamar Democracia Corintiana. E eu precisaria que você me fizesse um desenho que lembrasse esteticamente a marca da Coca-Cola com a marca do PMDB, que é o partido de oposição do país. E assim ficou feita a marca Democracia Corintiana. Aí depois tem o dia 15 vote, tem o ganhar ou perder, mas só com democracia. Tudo mérito particularmente dos jogadores. Nós que dávamos palpite, apenas materializávamos aquilo. Legal, muito obrigado pelo ponto histórico, que é muito legal a gente ouvir de novo a história da democracia corintiana, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo no país, e também em relação ao pessoal mais jovem, que às vezes não teve esse contato que a gente teve com essa época, né? Agora a gente está com o presidente Mário Gobi de volta, pode fazer a pergunta para o Washington. Pois não. Oliveto, com o Pesotti, você disse como a publicidade deve retornar a dar mais valor à criatividade. Isso se aplica ao nosso clube? E se aplica em todas as áreas, comunicação, marketing, arena e
etc. E mais, como fomentar isso no nosso clube? Ô, Mário, eu acho que tem uma coisa muito simples. Aliás, prazer estar com você. Fazia tempo que a gente não se via. A última vez, com muita alegria, foi em Tóquio. Você vai lembrar. Sem dúvida nenhuma, e agora, particularmente, nesse momento difícil onde o mundo está vivendo, a mercadologia, a comunicação vão ser mais do que fundamentais nos esportes em geral. Eu acho que a gente tem... O Eco, por exemplo, acompanha isso obsessivamente. A gente está vendo, nesse momento, por exemplo, a NBA, novamente, num momento muito difícil, dando um show de comunicação para se manter. A gente não sabe mais, até a partir dessa história do coronavírus, como vai ser a vida, como vão ser o tamanho dos estádios, como é que nós vamos aos estádios, nós seremos muitos ou poucos, como é que a gente vai se comunicar, como é que a gente vai transmitir, um monte de coisas desse tipo. A NBA, que foi pioneira nessa coisa da mistura da mercadologia com o esporte, novamente está se mostrando muito bem. Mas não é só a NBA, não. Por exemplo, o nosso Barcelona, que historicamente não tinha um patrocínio do seu estádio nem das suas camisas, agora já está preparando o nome do seu estádio, do Camp Nou, para algo que, se comprado, terá benefício para as pesquisas do Covid-19. Eles fazem isso num gesto de generosidade, mas também num gesto muito esperto de preparar um momento para depois eles poderem comercializar o estádio para patrocinar a reconstrução do estádio. No nosso Corinthians, sem dúvida nenhuma, Mário, seja você, seja quem for o presidente, por mais competente, mais corintiano que seja, e eu não tenho dúvida que não existe ninguém que vire presidente do Corinthians se não for um grande corintiano, mas, mais do que nunca, a comunicação e o marketing vão ser importantes. Aliás, acho o seguinte, né? Eu moro aqui em Londres, né? Eu estou meio distante, né? Eu sou um palpiteiro online de vocês, mas eu te digo o seguinte, particularmente quem está no dia a dia do nosso Corinthians, quem está no conselho, entre os conselheiros, entre os associados, entre os torcedores, todos nós temos um privilégio, que o Corinthians tem uma coisa que ele é a equipe mais abrangente. Eu brinco com isso com os meus amigos de outros times, mas eu digo, olha, vocês têm que entender o seguinte, o Corinthians é maior pelo seguinte, o Corinthians tem a maior parte dos ricos e a maior parte dos pobres. O Corinthians tem a maior parte dos intelectuais e a maior parte dos ignorantes. O Corinthians tem a maior parte dos certos e dos errados. O Corinthians tem todo mundo. Então, por exemplo, um próximo presidente do Corinthians vai poder contar com os grandes talentos da comunicação. A gente tem o Eco aqui, tem o Evandro, tem o Cássio, tem gente, o Renato, da comunicação, que são basicamente, além de grandes profissionais, são grandes corintianos. E a gente não é maior profissional do que nada, do que ser corintiano. Eu tenho, sem querer me alongar aqui, acontece uma coisa muito curiosa. Agora, nesse período em Londres,
os deliveries estão brilhando e fazendo um serviço sensacional. Eu descobri que boa parte dos deliveries são motoqueiros brasileiros, rapazes muito bem formados, de diferentes escolas e coisas, que vieram cuidar da vida deles aqui em Londres. E, possivelmente, não tiveram tantas oportunidades de trabalho, mas agora estão de motoqueiros dos deliveries. E eu peço muito delivery aqui em casa, né? E sou reconhecido por eles o tempo inteiro, 95% das vezes, não como grande publicitário, mas como grande corintiano. Fantástico. O que demonstra a lógica disso, né? Sim. Mais do que brasileiro, a gente é corintiano, né, Washington? Sem dúvida nenhuma. É muito bonito esse privilégio que nós temos, né? E é muito legal saber que você é reconhecido aí em Londres. Eu imagino nas ruas também, né, como acontece. Vou aproveitar um gancho. Eu também eu sou reconhecido como corintiano, como publicitário só por estudante de comunicações. E olhe lá, hoje os estudantes não conhecem tanto a história, né? Eu queria aproveitar o gancho que você falou de mercadologia com esporte e queria perguntar para o Eco. Você citou 2 vezes, né, o Eco, né, nessa situação de unir o mercado com o esporte. Hoje a gente vai atravessar, a gente tem atravessado a crise do coronavírus, isso vai piorar muito em relação aos esportes, a gente não sabe o que vai acontecer quando as arenas voltarem, quando o futebol voltar, quando o público voltar para o estádio. Eu queria que o Eco falasse um pouco sobre isso, sobre como o Eco, em suas apresentações publicitárias, fala muito sobre o coração, né, sobre a emoção do ser humano. Nada mais normal juntar esse coração, essa emoção, com o torcedor corintiano. Queria que ele falasse um pouco sobre como juntar essa mercadologia com o esporte, sem fazer com que o Corinthians perca esse seu diferencial, que é o amor, né? A gente vê campanhas de publicidade que desconectam um pouco a realidade do corintiano. Queria que ele falasse um pouco sobre isso também. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Uma honra estar aqui, a presença do amado Washington Oliveira. Já falei mais de uma vez para ele, eu como corintiano roxo, publicitário roxo, sou fã dele duplamente. Também tive a sorte de nascer numa data emblemática. Eu nasci no dia 14 de outubro de 77, ou seja, eu nasci um dia depois que o Basílio tirou a gente da fila. Então, nasci com o pé direito, ali já nasci campeão. Então, minha história, eu digo que eu não só sou corintiano desde que eu nasci, mas também sou campeão pelo Corinthians desde que eu nasci. Em relação a essa questão da emoção, né, a gente está vendo agora como é importante a coisa do presencial, né? Eu falo nas minhas palestras, né, essa coisa do show ao vivo, e no nosso universo aqui, né, você vê um show ao vivo, na verdade você está unindo corações, você está junto de pessoas que estão unidas ali por uma força maior, que é até inexplicável, você não sabe explicar, né, o que te faz ir no estádio, torcer para o time. Eu morei do lado do Pacaembu a vida inteira, desde criança eu vou lá e estou sentindo muita falta disso agora. A gente tem que encontrar um jeito de tentar, eu não sei se é possível substituir, tá? A emoção ao vivo, né? Por mais que a gente vê, as próprias lives que a gente está vindo agora, dos shows, não é igual, não é a mesma experiência, você não tem aquela multidão do lado, né? Os estudos mostram, né? Quando você tem muita gente junto em prol, sentindo a mesma coisa, você está, na verdade, sincronizando os batimentos cardíacos. Que, de certa forma, a gente faz isso, né? No momento do gol, é isso que acontece, né? Que traz aquela emoção ao máximo. Mas, como toda crise traz oportunidade, hoje está o momento da gente rever a nossa forma de se relacionar com o Corinthians, de alimentar essa nossa paixão, de como a gente pode levar isso para outros ambientes, para outras formas de ter esse relacionamento com o time e com os outros torcedores, né? Sempre vai ter um ambiente digital para ajudar nisso, a tecnologia se desenvolveu e está mais fácil fazer essas coisas, mas eu acho que a gente tem um grande desafio aí de não deixar essa chama diminuir, né, essa paixão. A gente está vendo agora as TVs reprisando, né, os grandes momentos do Corinthians, os grandes jogos, e você revive aquilo de novo. Então, é uma conexão muito forte que a gente não pode
deixar perder. Muita gente fala dos esportes, que é uma coisa que está vindo, que tem um público cativo muito grande, principalmente entre os jovens. É uma lógica diferente, porque a mesma empresa ela é dona do estádio, dos times, da bola, dona de tudo, né? Uma relação diferente, né? Você tem uma competitividade atenuada e você não tem a mesma paixão, por mais que esteja a questão do jogo ali também, da emoção, mas não é igual. Mas é uma coisa que está vindo, né? Esses movimentos, eles são inevitáveis, a gente não pode ignorar, então a gente tem que entender como é que a gente faz o melhor disso, né? Até o Corinthians foi campeão de um desses jogos online, o time recentemente ganhou isso, que foi super legal. A gente tem que entender como é que faz a ligação entre esses dois mundos, né? Torcendo para que, de uma certa forma, tudo possa voltar ao normal. Acho difícil voltar exatamente como era, mas tomara que a gente possa voltar até essa emoção ao vivo, né, de torcer pelo nosso time no estádio, ou seja, em algum lugar onde a gente mimetize essa experiência de estar em conjunto com a nação corintiana, porque isso é imbatível, isso não tem como você replicar isso de algum outro formato. Legal. A gente foi campeão mundial de Free Fire. Isso. Mundial de Free Fire. Renato, uma coisa, se vocês não tiveram a oportunidade de ver, e nesse momento, né, nós todos, um pouquinho mais velhos, um pouquinho mais jovens, a gente é da turma que um dia viu ou ouviu o Chet Baker tocando no Village Vanguard, e a gente viu ou ouviu os Rolling Stones num dos maiores estádios do planeta. E hoje a gente vai ter dúvida qual vai ser o tamanho dessa história. Essa semana, os Rolling Stones, que são lá de eterno mesmo, lançaram uma canção aqui em Londres chamada Living in a Ghost Town, vivendo numa cidade fantasma, que mostra a cidade vazia e os Stones atuantes. É muito legal de ver isso para a gente ver esse momento e as dúvidas que nós temos. Nos esportes, por exemplo... vou dar um exemplo muito claro. Eu ia, no dia 30 de maio, para Istambul, e no dia 29 assistir a final da Champions, que já foi adiada, e eu até já recebi o hotel que eu tinha comprado me dizendo que eu vou numa próxima data. Tudo isso vai ser revisitado. E é claro também que a gente tem que pensar o seguinte: quem pode revisitar isso melhor são os mais talentosos e os maiores. No Brasil, o Corinthians e o Flamengo. Pronto. Começa desses dois. São os que podem revisitar isso. Não, e é muito interessante, o Eco estava comentando que agora, nessa época de pandemia, os canais estão reprisando muitos jogos, né? Teve um dia, na semana passada, que o Corinthians foi campeão três vezes no mesmo dia, né? Passou a final de 99, passou a final de não sei quando. No mesmo dia, um canal passou 3 finais diferentes para manter a audiência nessa época, que todo mundo está vendo em televisão. Eu queria só dar um aviso... O Boni falava uma coisa, Renato, muito interessante. Anos atrás, a Globo, com toda a merecida audiência por sua competência, teve algum campeonato de alguma coisa que outras emissoras também transmitiram e tiveram audiência. E aí alguém perguntou para o Boni, assim, a outra emissora também está tendo audiência? Ele falou, não, você não entendeu. Quem tem audiência é o Corinthians, por isso que eles ganharam. Espero que todos entendam o recado do Washington. Eu só queria dar um aviso a todos os participantes, todos os nossos telespectadores. A gente está alternando as pessoas. E o Isabela estava fora até agora e voltou porque o computador dele deu pau, tem essas coisas das lives, né? O computador dele deu problema e a gente colocou ele de volta. Boa noite, Felipe. Isabela, tudo bem? Você estava acompanhando mais ou menos aí, queria uma boa noite seu também.
Boa noite, Renato. Boa noite, Washington. Demais, um prazer falar contigo aí direto de Londres. Estou acompanhando aqui, estou com um problema com a internet 4G, tá dando uma pipocada, mas estou acompanhando aqui. Na hora que melhorar, eu volto com perguntas aqui. Tô ouvindo aqui. Legal. Então eu vou abrir a palavra para o Cássio fazer uma pergunta para o Washington também. Boa noite, Cássio. Bacana. Boa noite, Pesotti. Obrigado, Evandro, pelo convite. Eu já tive o prazer de contar para o Washington que eu sou publicitário por causa do Washington, e sou apaixonado por publicidade por causa dele. Já tive o prazer de contar essa história pessoalmente. E depois da paternidade, todo mundo que é pai aqui sabe, primeira camisa do meu filho, eu tive a sorte de poder comprar a primeira camisa e a camisa ter a democracia corintiana. Então, só por isso esse papo já fica especial demais. Obrigado, Washington. E aí eu queria continuar um pouco na linha do Mário, né? O Mário conectou a história da democracia e em uma candidatura acontecendo, Isabela, Gobi, assumindo o Corinthians. O que dá para aprender da democracia? E eu sei que tem uma questão temporal, que a gente tem que respeitar os zeitgeist nessa história, mas, Oliveto, se você pudesse escolher um elemento ali de 82, 83, ali, um elemento da democracia, que elemento seria esse? O que você poderia dizer para o Isabela e para o Gobi se sentirem inspirados numa futura candidatura? Eu acho que, basicamente, é o respeito e amor pelo clube, pensar que o futebol, sem dúvida nenhuma, é muito importante e que os atletas são os grandes heróis do futebol, eles devem ser queridos, respeitados, e pensar principalmente na ideia de que precisa se profissionalizar com emoção o negócio do futebol. O que é profissionalizar com emoção? É fazer tudo muito correto, como se a gente estivesse tocando uma empresa privada, mas com a paixão que é fundamental. A mesma coisa, a gente não pode, por exemplo, misturar a ideia de que o jornalismo e a comunicação eles precisam ser parciais. Não, eles precisam ser honestos, verdadeiros, bacanas. Mas eles podem se considerar corintianos explicitamente, o que não significa que você vá conseguir comercializar o estádio acreditando que a mídia inteira vai dar àquele estádio o nome do patrocinador. Bem possivelmente não dará, mas não tem problema nenhum. O patrocinador será beneficiário do mesmo jeito. Eu acho que quando você tem muito bom senso, muito cuidado, muito respeito pela atividade, você consegue fazer um bom trabalho. A primeira coisa que todo e qualquer presidente do Corinthians precisa saber é que ele nunca será maior nem mais importante do que o Corinthians. E por isso mesmo, ele tem que cuidar do Corinthians como uma joia absolutamente preciosa. O Corinthians, inclusive, historicamente, tem, como as outras grandes equipes, alguns atletas que constroem a sua história pelo seu talento, outros pelo seu esforço, outros pelo seu folclore. A mesma coisa pode acontecer também nos seus dirigentes. Ser um grande dirigente, na verdade, em qualquer atividade, é ser um sujeito sério, correto e honesto, daqueles caras também que sabem que, primeiro, numa empresa e na vida, não precisa de muita reunião, não. Normalmente, muita reunião só serve para montar uma próxima reunião. Então, precisa reunião para decidir, não reunião para reunir. E precisa muita vontade de ouvir os certos e cancelar os errados. Só isso. Não é difícil. Demais. Legal, obrigado.
Queria passar a palavra ao Evandro agora, Evandro Guimarães, que não fez nenhuma pergunta ainda. Vamos, já temos mais de meia hora de debate aí, por causa do comecinho concluso. Por favor, Evandro, pode fazer sua pergunta para o Washington. Obrigado. Aproveitando também, o Washington, que foi um ícone aí do Corinthians nos anos 80, 90, na área de marketing, me inspirou muito também, porque eu me lembro de várias atividades que ele também proporcionou na área de marketing do Corinthians, tanto na época da democracia, mas também na própria agência dele, com os próprios jogadores, com radialistas, com anunciantes. Acho que naquela época, eu não sei exatamente por que razão, eu até ia perguntar isso para ele, mas pareceu que as coisas eram mais fáceis, né? A gente tinha uma série de atividades de marketing que a gente conseguia organizar muito mais facilmente com patrocinadores, com radialistas, com emissoras de TV. As coisas pareciam mais fáceis. E hoje em dia, com o mundo digital, né? Parece que, na verdade, as coisas deveriam ser mais fáceis, mas o futebol brasileiro parece que ele evoluiu, as coisas voltaram para trás. Eu queria perguntar para o Washington por que ele acha que aconteceu isso, por que ele acha que a gente no futebol brasileiro, em termos de marketing e inovação, hoje em dia voltou para trás, porque naquela época, quando ele tinha essa atividade mais atuante, a gente conseguia fazer com que as coisas acontecessem mais, a gente tinha mais marcas atuando, a gente tinha mais a coisa acontecendo, a gente tinha mais tabelinha entre patrocinadores e marcas e clubes, e hoje a gente tem, ao que parece, menos coisas acontecendo. Ao que ele atribui isso e como ele acha que a gente poderia mudar, né? Porque hoje, teoricamente, as coisas deveriam ser mais fáceis. Evandro, eu morando aqui em Londres desde 2016, e eu sou católico apostólico brasileiro corintiano, né? Eu fiz uma empresa chamada W Brasil, que virou música. Então, mais brasileiro, mais corintiano não tem. Olhando daqui, eu percebo uma coisa que, infelizmente, nos últimos anos, o nosso universo de comunicação piorou muito, ingenuamente, criou-se uma bobinha briga entre o online e o offline, quando, na verdade, as duas coisas deveriam se somar, deveriam estar juntas o tempo inteiro. Criou-se a ideia de que, para surgir o novo, precisa desaparecer com o já existente, o que não é verdade. E assim se perdeu muito no Brasil. Eu vejo isso, morando aqui em Londres, anos atrás, no melhor período da minha atividade como publicitário e de todos os publicitários da minha geração, as publicidades que dividiam uma espécie de tropa de elite da publicidade eram os ingleses, os norte-americanos e os brasileiros. A gente brigava entre si de igual para igual e com grande qualidade. Eu tenho grandes amigos aqui em Londres, eu vim morar aqui, não foi por causa do Brasil, eu vim morar aqui por causa da Inglaterra, porque eu queria que os meus filhos adolescentes estudassem aqui e porque eu tinha possibilidade de trabalhar aqui, que nos grandes lugares da comunicação era o único que eu não tinha dado palpite. O que eu acho é o seguinte, aqui, por exemplo, se percebeu que pode ter um online, mas pode ter um offline, que pode ter tudo do digital, mas isso não invalida ter um grande comercial de televisão, que as revistas não precisam morrer, e não morreram, como morreu a Editora Abril no Brasil, que as rádios podem estar mais prósperas do que nunca. E assim a comunicação vai caminhando bem. Quando você fala daquele período que envolveu a democracia corintiana e um monte de coisas, a gente está falando de um período onde você tinha uma Rede Globo de televisão,
fazendo um trabalho espetacular, uma editora Abril sensacional, onde você tinha o Osmar Santos nas rádios, onde você tinha uma série de componentes que, somados com o nosso trabalho, permitiam que se fizesse um trabalho muito brilhante. Hoje, está se colocando em dúvidas muitas coisas que não poderiam ser colocadas em dúvida. Aliás, uma coisa que me orgulha muito, olhando o Brasil à distância, nesse momento, é que uma coisa que eu percebo que está muito unida nesse momento é o jornalismo de boa qualidade. A gente nunca precisou tanto de um bom jornalismo, e olha que eu sou um beneficiário total do entretenimento, mas esse é o momento do jornalismo. E o jornalismo brasileiro está muito digno, melhor, muito unido. Quando você pergunta daquele período, eu acho que a gente tinha uma comunicação melhor e por isso se trabalhou melhor. A verdade é que, vamos ser simples, né? O negócio de comunicação, a feitura de uma grande equipe, a ideia de uma ideologia, tudo isso são coisas feitas por seres humanos. Quanto melhores forem esses seres humanos, melhores serão essas coisas. A gente não está vivendo um momento de seres humanos brilhantes. E, por isso, possivelmente, a gente está tendo mais dificuldade de fazer as coisas melhor. Um último comentário, estou olhando o presidente Mário Gobi lá, estou lembrando de mim, eu com minha mulher, meus filhos e tal, em Tóquio, e o Mário estava lá, né? Uma das coisas mais bonitas que eu tive a oportunidade de ver na minha vida, e não foi a maior sob o ponto de vista de corintiano, porque a maior sob o ponto de vista de corintiano foi a invasão do Maracanã contra o Fluminense. Mas a invasão em Tóquio era uma coisa impressionante pelo seguinte: você tinha corintianos pobres, tinha corintianos ricos, você tinha o sujeito que vendeu uma moto para ir para Tóquio, você tinha o cara que estava no hotel mais sofisticado, você tinha exatamente essa síntese do que é a nação corintiana. Por que é o Corinthians? O Corinthians é exatamente todas as classes sociais, todos os poderes, todos os dinheiros, todas as opiniões. Por isso que ele tem que ser o maior de todos o tempo inteiro. Só que eu refletia muito isso. O Mário lembra disso. Legal, vou aproveitar esse gancho do Washington. Tem algumas perguntas que estão na tela para vocês. Eu queria saber do presidente Mário Gobi, né? O senhor falou uma vez que, após deixar a presidência do Corinthians, não queria saber mais disso. O que pode acontecer para o senhor voltar a ser presidente? E na mesma pergunta eu faço isso para o Washington. Já foi vice-presidente de marketing do Corinthians. O que poderia fazê-lo a mudar de ideia e voltar a ser vice-presidente de marketing do Corinthians? Fica a pergunta para as duas pessoas mais nobres do nosso debate. Oliveto. Primeiro, o convidado de honra. Tudo bem. Não, eu nunca tive a menor vocação política. Um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida até é eu ter feito grandes agências de publicidade sem nunca ter aceitado um candidato político e uma conta de governo. Eu sempre trabalhei só para iniciativa privada. O meu único momento de cartolismo foi na democracia corintiana, porque aquilo, eu acabei envolvido com aquilo. Eu brinco até, né, que agora que eu moro em Londres e longe, e eu não quero ser nada no Corinthians, eu poderia me lançar como o primeiro presidente online do Corinthians. Né? Fica a dica. Na situação que a gente vive hoje. E é só uma brincadeira. Agora, da mesma maneira que eu nunca pretendi, me meter politicamente em coisa nenhuma,
Eu, obviamente, tive e sempre, o tempo inteiro, fosse quem fosse os dirigentes ou o dirigente do Corinthians, se eu pudesse dar um palpite que eu considerasse bom, é um prazer dar. Porque é muito bom, é muito importante para a gente, né? Eu, na época da democracia corintiana, e um dia eu fui levar meu filho, eu tenho um filho adulto, né? Diretor de cinema, e tenho 2 adolescentes. Eu fui levar meu filho lá no museu na Fazendinha, e eu confesso a vocês que eu adorei ver a minha foto. Era muito grande para mim mostrar aquilo para ele, daquele momento da democracia corintiana. E eu acho que todos nós que somos corintianos, ajudar o Corinthians é uma coisa que a gente está o tempo inteiro disposto e aberto para fazer. Legal. Mário Gobi. Bom, primeiro que quando eu deixei a presidência, eu nunca mais falei publicamente. Portanto, essa frase publicamente inexiste. Quem está fazendo essa pergunta é alguém das Alamedas do Parque São Jorge. Isso sim, eu disse para o rol de pessoas com quem eu convivo. E é verdade, eu disse mesmo, nunca mais chega, o ciclo meu está encerrado. Eu não imaginei mesmo voltar. Ocorre que o Corinthians está num momento muito grave da sua história. E eu decidi sair do anonimato para apoiar 2 nomes que, na minha visão, preenchiam todos os requisitos para ser o presidente do clube. Tanto um quanto o outro não podem ser candidatos por questões pessoais. E ambos me pediram para ser candidato. Não foram só ambos, todos me pediram para ser candidato, como sendo a única pessoa que poderia enfrentar o problema que o Corinthians passa. E mais ainda, impedir um certo segmento que o clube tem de tomar o poder no clube. E eu comecei a analisar principalmente as questões técnicas, finanças, marketing, administrativo, arena, e estou vendo tudo isso. E esta é mais uma prova do que eu venho fazendo, para ver se existe viabilidade de assumir o clube. Na verdade, eu tive um clamor muito grande para que eu cedesse e aceitasse a ideia. Para mim, é um sacrifício muito grande. Sendo candidato e eleito, eu tenho que me aposentar, encerrar a carreira minha, eu tenho que cuidar da saúde, eu tenho que me afastar da família, eu tenho uma série de outras questões. Por que eu vou expor um currículo meu vencedor, talvez o maior, se não o dos maiores vencedores da história do clube? Eu saí com 83% de aprovação de gestão. Eu não preciso mais isso tudo. Tudo que eu tinha que passar lá no clube, eu passei. Eu venci tudo, eu me realizei plenamente. Eu sou um dirigente, um corintiano realizado 100%. Mas o Corinthians está numa fase muito ruim e pode cair nas mãos de pessoas muito pior. Então, vamos ver, analisando, vendo. O Corinthians é a casa da liberdade, Corinthians é a casa dos operários, dos trabalhadores.
O Corinthians é a casa da democracia. Isto é o Corinthians está fugindo de tudo isto. O Corinthians está voltando, se é que já não voltou a ser do Alibe, Vadi, Matheus e outros que tais. Pense, a questão é mais séria e profunda do que vocês pensam. É por isso que eu resolvi pensar e ver. O Corinthians tem que mudar o seu foco, o seu rumo, tem que recuperar a credibilidade dele. O Corinthians precisa de gestão. O foco é completamente outro. Legal, presidente. Obrigado pelas palavras. A gente tem uma pergunta aqui do Robertson de Medeiros. Ele é presidente do CORE, do Conselho de Orientação do Corinthians, né? O Robertson mandou uma pergunta para a gente. E eu vou fazer essa pergunta para o Washington, que tem acompanhado todas essas novidades do futebol mundial, está em Londres, perto de equipes, de clubes que fecham naming rights mais facilmente, vendem naming rights do estádio, eles conseguem trocar de patrocínio mais fácil. Ele pergunta o seguinte: são quase 8 anos que o Corinthians não tem um grande patrocínio, não tem um patrocínio de expressão. Depois do Mundial, que o Washington Oliveto acabou encontrando com o Gobi no Japão, a fonte secou. Como que seria o departamento de marketing se você estivesse no comando? Você teria um plano emergencial? Você tem ideias, ações que podem ser colocadas em práticas? Lógico que, se o senhor responder isso, todos os clubes podem usar a partir de agora. Mas pensando no Corinthians, com esse problema de imagem que o Corinthians tem, o que a gente poderia fazer nesse momento para tentar dar um jeito nos patrocínios do Corinthians, que são todos abaixo do que a gente acredita que poderiam ser, e numa eventual venda de naming rights da Arena Corinthians? Bom, basicamente é básico no negócio da comunicação que você, primeiro, estrutura bem o produto, depois você comunica. Ou seja, o produto tem que estar muito bom para ser bem comunicado. Então, a gente precisa olhar como é que está o produto Corinthians, que é um produto, inclusive, que faz parte do produto futebol brasileiro, que luta com dificuldades muito grandes nesse momento. E agora, depois até do coronavírus, a gente vai ver até como o produto futebol mundial também vai se comunicar, vai fazer negócio e tal. Agora, uma coisa, sem dúvida, que fica claro é que o Corinthians, particularmente, com sua grandiosidade toda, possivelmente não tenha aproveitado os seus melhores momentos para melhor se comunicar e se comercializar. E agora está um pouco vítima disso. Está precisando de novos, melhores momentos. Eu, aqui à distância, por exemplo, tenho acompanhado no futebol brasileiro, posso estar enganado, não estou próximo, mas eu acho que o trabalho do Flamengo nos 3, 4 últimos anos é um bom trabalho, sob sentido pleno, comercial, comunicação, o que fazer e tal. E o trabalho do Corinthians caiu bastante. O Corinthians teve a sua grande oportunidade, possivelmente, naquele momento depois do Mundial, quando até o Corinthians elege o Tite como alguém acima do bem e do mal. Se a gente for ver o Tite pré-seleção brasileira, ele estava exaltado como estava exaltada a estrutura do Corinthians. E, naquele momento, bem possivelmente, o Corinthians tinha que ter utilizado melhor para se comunicar melhor, para comercializar melhor, uma série de coisas. O caso da Arena foi atropelado por uma série de coisas. Aí são uma série de fatores, porque a Arena era um sonho dos corintianos, a Arena é encantadora para quem vê. Por outro lado, ela cai numa série de histórias políticas complicadas que todos nós
conhecemos, a comercialização também ficou complicada. A outra história dos naming rights, né? Vamos pegar o nosso inimigo de estimação, o Palmeiras. Ele tem uma arena que não tem o nome dele e sequer é dele. E essa é a verdade. O Allianz Parque é o Allianz Parque. O Corinthians, por exemplo, construiu tudo aquilo e não conseguiu até hoje comercializar aquilo adequadamente. Aquilo certamente deveria ter número de eventos, de coisas acontecendo muito maiores, sem perder a estrutura original de um estádio de futebol. Então, tudo é para ser repensado. Eu diria sinceramente que, por maior prática que eu tenha na minha atividade, eu não saberia responder hoje o que é para fazer com o Corinthians amanhã. É muita coisa complicada. Tem muita coisa para ser feita, né? Só a título de informação, eu queria lembrar que o último grande patrocínio de camisa que o Corinthians fechou foi em novembro de 2012, quando o Mário Gobi era presidente, com a Caixa. E isso foi até um momento de abertura do patrocínio da Caixa para um monte de clube, né? Teve uma época que tinham 30 patrocínios, 30 clubes patrocinados pela Caixa, e o primeiro foi o Corinthians, né? Foi um grande tiro da Caixa, foi um barulho muito grande. O Felipe pediu... Você me permite, Pesotti? Claro. Então vamos deixar claro isso. Não foi o Corinthians, mérito do marketing do Corinthians, que trouxe a Caixa. A Caixa quis falar com o presidente do Corinthians, eu tive que ir ao encontro dele, ele quis olhar nos meus olhos e disse o seguinte para mim na rua Guadalupe: a Caixa avaliou o seguinte: sem o Corinthians, a Caixa não prossegue com este projeto. Pela gestão que o Corinthians está fazendo, em primeiro lugar, a Caixa quer o Corinthians e depois fará com os demais. Foi o maior contrato que a Caixa fez, foi com o Corinthians. Então, foi a Caixa que elegeu o Corinthians para contratar, para pactuar. Não foi o Corinthians que conquistou a Caixa como cliente. O presidente da Caixa falou isso olhando nos meus olhos. E eu falei mais alguma coisa, ele falou, não, eu queria que o senhor soubesse disso. Eu falei, eu estou lisonjeado com tudo isso. Aí o diretor de marketing, então agora o senhor faz as tratativas com o meu departamento de marketing. Estou liberado? Está. E assim foi feito o maior contrato de patrocínio da Caixa com um time de futebol, pela seriedade da gestão que o Corinthians reinava naqueles anos. Então, foi mérito da gestão, mas quem nos contratou foi a Caixa. Que isso que eu falei no dia de anunciar o contrato. Porque as pessoas gostam muito de ser pai da criança, pai daquilo, pai não sei o quê. Esse contrato não teve pai, nem mãe, nem ninguém. A Caixa que nos contratou. Que isso fique muito bem claro. E eu entreguei o Corinthians com a Caixa no peito. Que isso fique muito claro. Tem uma lógica profunda, é uma lógica mercadológica. Quando você tem, num mercado extremamente disputado, um banco, Itaú Unibanco, o Bradesco e a Caixa, se o Itaú Unibanco está patrocinando o futebol na Rede Globo, se o Bradesco, na época, estava com a Olimpíada, era mais do que lógico que a Caixa procurasse patrocinar uma grande equipe de futebol ou outras, mas começasse com a maior de todas. Mercadologicamente, é um julgamento perfeito. Foi um contrato,
Washington, de 32 milhões, maior contrato que a Caixa fez. No dia seguinte, o Bradesco desceu no Parque São Jorge com 3 helicópteros e toda a diretoria dele. Para tentar reverter a história. Aproveitando... Sim. Eu acho que até aproveitando isso, a gente tem o Eco Moliterno, trabalhou muito tempo, é um criativo que trabalhou muito tempo em agências de publicidade e hoje trabalha numa consultoria global, né, trabalha na área de criatividade de uma consultoria global. Tanto o Washington quanto o presidente Mário Gobi falaram muito sobre gestão, né? Ficou claro que a Caixa queria contratar o Corinthians, né? Como que o Eco vê essa questão de hoje? Termos um problema gigantesco de imagem, né? A gente teve no final de semana agora, mais uma vez, um problema de imagem em relação a corte de luz na sede. Já teve toda semana tem uma notícia negativa do Corinthians. Como que uma empresa vai se aliar ao Corinthians hoje com tanto problema de imagem? Queria que o Eco falasse um pouco sobre essa dicotomia da emoção de ser uma marca patrocinadora do Corinthians, mas ter que lidar com esse problema de imagem o tempo todo, com a marca estampada na camiseta. Fora o momento que a gente está vivendo como um todo, né, a sociedade, e o Corinthians também, que ainda bem que veio o Covid aí para a gente ter um tempo para pensar, porque a gente não estava nada bem no campeonato. Eu vou pegar o gancho no que o Washington falou. Eu acho que essa questão da imagem do Corinthians, o Corinthians teve uma chance de ser o primeiro clube brasileiro global, que o Flamengo está tentando agora. A gente teve isso na mão. Não sei se já repararam, o Corinthians é o único clube dos grandes do Brasil que o nome já é em inglês. Os outros não têm isso, não. O Corinthians já é global, já tem um nome global, né, que a gente importou da Inglaterra, assim como a Inglaterra importou o nosso maior nome da propaganda aí, o Washington, a gente importou o nome de um clube deles. Então eu acho que é muito para a gente parar para pensar, acho que tem que zerar e fazer um projeto de novo. A gente esteve lá, esteve muito perto e não soube aproveitar isso. E talvez esse momento de ruptura total pode ser uma oportunidade para isso, né? Uma coisa que ninguém estava esperando, que, enfim, de novo, tem que usar isso da melhor forma que a gente conseguir, porque a força do Corinthians é inegável. Você não constrói isso da noite para o dia, não vai ter outro clube. Tem o Flamengo, que está numa trajetória boa, tem uma nação também por trás, mas isso é muito raro de conseguir. E esse ativo que a gente tem, ou usando o termo marquetês, o asset que a gente tem de ter essa torcida, essa nação, essa paixão por trás, isso vale ouro. Isso a gente não pode entregar para qualquer um e a gente não pode tirar o valor que isso tem. Então é questão da gente parar para pensar, fazer uma análise, né, uma autoanálise e voltar e resgatar esse poderio que o Corinthians tem, que já teve muito mais exacerbado. A gente chegou lá, a gente invadiu Tóquio, a gente foi global durante uma semana, o mundo inteiro falou da gente e a gente não soube surfar essa onda. Então acho que agora a ideia é voltar, replanejar isso e tentar conquistar isso de volta, porque paixão, emoção e a nação por trás, todos os ãos a gente tem, o timão tem. Falta agora embalar isso de um jeito que a gente consiga dar o valor que isso merece. Legal. Eu queria fazer só uma última pergunta. O Eco vai ter que deixar a gente agora às 7 horas, ele tem uma reunião. Eu queria fazer uma última pergunta que chegou para a gente, da Leonor Macedo, jornalista. Eco, ainda dá para dizer que o Corinthians é o time do povo? Sim, sim. E como o Washington falou, né, de todo o povo, né, a gente pega da classe A a Z, todo mundo. É difícil, de novo, você encontrar um segmento de mercado, um produto, alguém que consiga atuar para todo mundo, né? Por isso o interesse de grandes marcas como a Caixa, o Bradesco, porque de uma certa forma seria uma incongruência você apoiar um time só. Só que o Corinthians é tão grande, ele fala com tanta gente que aí vale a pena. Então, de novo, né? É o time do povo, vai ser cada vez mais. A gente tem que só trazer e dar valor para isso, né? E assim, a nossa torcida é chamada a fiel, ela não abandona, ou seja, o Corinthians é maior que resultado, é maior que campeonato. A gente tem uma força que nenhum outro time tem e não vai ter tão cedo. Então a gente tem que aproveitar isso. E assim, em termos, como o Osta falou, de produto, tá tudo pronto. É um produto perfeito, que, enfim, alia muita coisa valiosa, só falta dar o valor que isso merece. Que lá atrás a gente conseguiu, de alguma forma, chegar lá. Tem que tentar chegar de novo.
Legal, obrigado, Eco. É bom que essas reuniões online, agora você pode tirar o agasalho do Corinthians e colocar uma camisa por cima e já ir para a reunião, né? Não tem problema. O Felipe Isabella queria falar um pouco sobre a questão do patrocínio, especificamente, e dos naming rights do estádio. Ainda quando eu fiz a pergunta para o Washington Oliveto e para o Mário Gobi, por favor, Felipe, a palavra. Bom, tive uns probleminhas aqui, mas já voltei com a conexão ok. E anotei aqui, viu, Washington? Profissionalizar com amor. Acho que esse tem que ser um lema aqui, profissionalizar, mas com amor. O que eu queria comentar, queria ouvir a opinião do Washington. Ele falou aqui do estruturar bem o produto, né? O produto futebol. Eu queria que ele comentasse a seguinte situação que a gente tem vivido, né? Com os campeonatos espanhol, italiano, inglês, transmitido aqui, a gente vê os nossos jovens o tempo inteiro utilizando as marcas estrangeiras, invadiram aqui o nosso futebol brasileiro, né? E os clubes têm perdido um certo mercado, vamos dizer assim, por conta das lojas, dos produtos que são vendidos aqui, um pouco por ineficiência dos clubes, né? E um pouco também por eficiência dos clubes estrangeiros que estão invadindo não só o mercado brasileiro, como outros mercados. Por outro lado, também, agora a gente tem visto um outro fenômeno, somente dos jovens, dos mais jovens, que eles, muitos deles, o corintiano, acho que no Brasil ainda não chegou, esse fenômeno ainda não chegou, mas no exterior a gente vê muito. Os jovens são muito mais ligados ao ídolo, ao atleta, do que ao próprio clube, né? Eles não assistem um jogo inteiro, assistem um pedaço, assistem os melhores momentos, eles são fã do Cristiano Ronaldo, do Messi ou de qualquer outro, esses jogadores mudam de time, a gente vê, o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid para a Juventus, foram milhões de seguidores ali, não são mais torcedores do Real Madrid, agora são torcedores da Juventus, porque o Cristiano Ronaldo foi para lá. Como a gente trabalhar com isso, como a gente combater isso no sentido de fortalecer o nosso produto Corinthians, né, o nosso fazer o branding, ser efetivamente o time do povo, ou o time de todos. O que você pensa disso, Washington? Aí, somente agora vendo de fora, né? O que você pensa disso? Bom, existe uma coisa interessante, a tua colocação é muito boa, porque ela mexe com uma série de posições na cultura do esporte, do futebol, para a gente repensar, né? Eu acho que a gente tem uma primeira coisa da onde o Corinthians faz parte, que chama Brasil, e o grande fenômeno, na minha opinião, da cultura brasileira é a miscigenação, é a mistura de raças. Ou seja, o Brasil, pela sua mistura de raças, produziu um povo musical, bem-humorado, encantador, sensual, sexualizado, brincalhão, uma série de componentes que são magníficos para a comunicação, particularmente para a nossa atividade, e com uma série de componentes que geram, por exemplo, uma equipe como o Corinthians, que é capaz de ser a equipe do povo, sendo de todos os povos, ou seja, das classes mais baixas às mais abastadas, dos analfabetos aos intelectuais e assim por diante. Esse é o Corinthians, um Corinthians de anos na sociedade brasileira, uma sociedade onde o clubismo existiu muito fortemente e onde Corinthians e Flamengo, particularmente, melhor representaram esse clubismo. E aonde existia a cultura da seleção brasileira, onde o clubismo desaparecia e todos se uniam em torno daquela seleção. Essa seleção, com o passar do tempo, foi desaparecendo, porque os atletas foram indo jogar fora, e as próprias equipes perderam muito do seu potencial, do seu carisma. Futebol é complicado também, que tem uma coisa, né? Ele realmente, por melhor que seja a tua administração, ele depende muito do resultado. Eu concordo totalmente quando você diz que hoje a gente tem pouco torcedor
de clube no mundo e muito mais torcedor de jogador. E essa é uma verdade que acontece claramente em campeonatos muito bem estruturados, como o campeonato inglês, que é uma potência econômica e financeira, como ciclicamente os espanhóis, apesar de terem um campeonato, na verdade, de 3 equipes, como os italianos, que você depende muito da Juve e mais alguém e tal. Nos últimos anos, o futebol está tendo que se reinventar como negócio. Por quê? Porque as equipes hoje são menos importantes que os jogadores. Os custos dos jogadores são muito altos e não são todas as equipes que podem patrociná-los. O futebol brasileiro, incluindo isso no Corinthians, está hoje distante econômica, financeiramente, desse futebol muito próspero que eu acompanho aqui, por exemplo, na Inglaterra. Eu não sei até como vai ser a volta de tudo isso depois do coronavírus. Agora, o que eu percebo claramente é que existe sempre uma preocupação mercadológica aqui e em outros lugares que não existe no Brasil. Por quê? Porque aqui, sob o ponto de vista mercadológico, você ter um bom performance já é relevante para você comercializar a tua marca. E no Brasil se estabeleceu ainda a cultura do ou você é o campeão ou você é o perdedor. No Brasil, o segundo colocado, na verdade, é o último. Aliás, nós tivemos isso numa outra atividade no Brasil, que meritosamente a Fórmula 1 no Brasil se implantou, mérito total da Rede Globo de televisão, e particularmente pelo brilhante trabalho do Galvão e do Reginaldo Leme, de implantar ídolos. A Fórmula 1 no Brasil virou um esporte de brasileiros competentes. Hoje que nós não temos ídolos, a Fórmula 1 não vai bem. Por quê? Porque ela não se implantou como um esporte. O futebol, nós temos hoje o mesmo problema, em geral. Aqui, por exemplo, vejo isso, eu acompanho, eu sou Corinthians em qualquer lugar do mundo, né? Mas eu estou aqui, eu vou assistir futebol, eu vou em jogos do Tottenham, vou no jogo do Liverpool e percebo que existe uma admiração pela competência em geral e uma comercialização da competência. No Brasil, você depende muito do resultado. E não sei te responder como é que a gente arruma. Mas me permite fazer um comentário só, até, Felipe e Washington. Eu acho que, até falando aí de Corinthians, talvez a gente, em função disso, aí leve apenas uma grande vantagem em relação aos times ingleses. Talvez só o Liverpool tenha aí, na minha visão, alguma história. Mas o Corinthians, ele tem valores de marca sobre o Corinthians que são muito maiores e diferentes. É que eu acho que a gente não explora isso faz tempo como marca. Porque o Corinthians tem essa coisa do corintianismo, da torcida. Você acabou de falar, eu sou corintiano em qualquer lugar. Só o corintiano é corintiano em qualquer lugar, em qualquer cidade onde ele está. O Corinthians, os valores do corintianismo, da torcida, são únicos para qualquer um. Né? E a gente há muito tempo está deixando isso de lado, e há muito tempo que o Corinthians não explora isso. Né? A gente tem deixado a marca do Corinthians um pouco abandonada já há algum tempo. Né? Talvez por isso também a gente tenha se esquecido um pouco dos valores da marca do Corinthians, quão forte ela é e como a gente pode explorar ela num futuro aí tão próximo, né? Mas eu acho que, até você mesmo falou, Washington, o Corinthians, ele
Não é feito, a história do Corinthians não tem talvez grandes craques, mas sempre tem um time, né? Tem a história do clube é sempre maior do que até grandes jogadores que passaram pelo clube, né? Então a gente nunca pode se esquecer disso, e acho que a gente não deve nunca se esquecer disso para poder sempre, quando falar de uma marca, na nossa cabeça. Aproveitando. Eu concordo com você. Vou dar um exemplo muito claro. Democracia corintiana. Na época da democracia corintiana, que era uma belíssima equipe, uma equipe que tinha Sócrates, Casagrande, Zenon, Birubiru, Vladimir, enfim, uma belíssima equipe, e que ganhou muita coisa. Na mesma época existia, e eu não tenho isenção nenhuma para julgar isso, mas tentando ter isenção, existia uma equipe no Brasil tecnicamente um pouco melhor, que era o Flamengo de Zico, Adílio, Leandro, Júnior. Tecnicamente, todo mundo que gosta de futebol sabe disso. No entanto, passaram-se os anos e o que virou história, o que virou livro, o que virou filme, o que virou tudo em todos os lugares do mundo. O ano passado, aqui em Londres, saiu um livro chamado Dr. Sócrates. O ano passado, na Itália, foi feito um documentário chamado Democracia Corintiana, narrado pelo Eric Cantona. O que virou futebol, mas mais que futebol, não foi aquele Flamengo que era um pouquinho melhor. Foi o Corinthians, porque era futebol, mas não era só futebol. É isso. A cultura. Era um monte de coisas, inclusive a luta pelas eleições diretas. Esse patrimônio o Corinthians não tem usado. Concordo com você. Porque, como o senhor mesmo disse em outra época, como o Washington mesmo disse em outras épocas já, não era só futebol, né? Era comportamento. E aí eu aproveito tudo isso que a gente falou para perguntar para o Cássio também. A gente estava discutindo sobre esse comportamento. O comportamento do consumidor tem mudado. Caiu, né? De novo. O comportamento do consumidor tem mudado também. E a Arena afastou um pouco o povo do estádio, né? Por mais que a gente faça campanhas, que o clube faça campanhas para o torcedor voltar, o estádio está sempre cheio, mas a gente sabe que é um outro perfil. Cássio, eu queria que você falasse um pouco sobre esse comportamento do consumidor e como fazer para o povo de verdade voltar para o estádio de futebol, especificamente para a Arena Corinthians. Perfeito, Pesotti. Acho que a pergunta da Leonor, jornalista, que tem um conhecimento profundo aí sobre Gaviões, uma querida e que entende bastante, está sempre na Arena. Eu vou só discordar um pouquinho do meu amigo Eco. O Corinthians é cada vez menos o time do povo. Eu brinco, e minha mãe não gosta muito quando eu faço essa afirmação, mas eu fui muito mais ao Pacaembu do que a casa da minha mãe. Eu vivi no Pacaembu, eu assisti centenas de jogos no tobogã, e você via que naquele momento, e eu não peguei, a primeira experiência em estádio é na final de 90, mas nos anos 90, nos anos 2000, o olhar popular do Corinthians era muito mais forte. A gente vai entrar numa discussão gigante e ter a consultoria do Washington aqui é incrível, e eu queria muito conectar com a experiência dele vendo Tottenham e tudo mais lá em Londres, mas hoje definitivamente o Corinthians é muito menos time do povo do que era. Qualquer pessoa que vai à Arena hoje, qualquer pessoa que assiste, eu tô na Arena sempre, a gente percebe isso. A gente está perdendo oportunidade, a gente está vivendo hoje, com a tristeza da pandemia, um fenômeno das lives no YouTube. Eu trabalho no Google, a gente está vendo esse fenômeno acontecer, as plataformas, milhões de pessoas se conectando, né? Então a gente teve um especial do Roberto Carlos acontecendo no YouTube. O que o Corinthians está fazendo, né? Então, acho que mais até do que criticar agora aqui, eu queria muito conectar isso com a experiência do Washington, do Tottenham, a experiência do Washington na Inglaterra, e ouvir um pouquinho do Isabela como ele vê isso. Acho que é menos falar de elitização do futebol e mais endereçar uma percepção que é da Leonor, uma percepção que é minha, uma percepção que é da maioria dos corintianos que frequentam a Arena hoje, que a gente está
definitivamente cada vez menos o time do povo. Vamos lá, Cássio, uma coisa para a gente refletir e que é verdade, a coisa do grande estádio, nós no Pacaembu, a turma da curvinha, essa coisa toda, faz tempo que ela não existe no esporte mundial e o grande exemplo de bom tratamento disso, quem deu não foi o futebol, foi a NBA. A NBA ensinou a ideia de como é que você lota o estádio com alguns privilegiados e comercializa o resto pela mídia. E quem está dando de novo um show agora, no momento do vírus, é a NBA. Acompanha o que eles estão fazendo, Sim. você vai ver que eles estão preservando aquele esporte muito bem. É muito curioso, eu não sei se você leu o livro sobre o início da NBA, que é um livro que vale a pena ler, porque a NBA começa com um cara que tinha algum dinheiro, não era muito, e ele compra um canalzinho de televisão, mais ou menos de TV por assinatura. E era uma coisa assim que não precisava muita grana, não. Mas ele tinha um filho gênio que falou: vou pegar esse canal de televisão e vou reinventar o basquete. E inventa a NBA, que é um fenômeno de mídia muito bem administrado, né? Bom, a NBA tem coisas, eu não sei se vocês sabem disso, mas o nosso glorioso Michael Jordan, ídolo de todo mundo, né? Depois que parou de jogar, se meteu num monte de negócios. Um dos negócios que o Michael Jordan tem é uma rede de churrascarias em Nova York, com mesas e cadeiras para caras com mais de 2 metros de altura. Genial. E tem frequentador, tem todo mundo. Então, você vê que sempre tem uns negócios dentro dos negócios. Super. E é possivelmente isso que o nosso Corinthians, com a abrangência dele, teria que perceber. Olha, eu estou vendo agora aqui, né? Eu moro em Londres. E eu estou de bom senso atitude de ficar em casa, até porque isso, o mundo inteiro da ciência sabe que não existe uma outra possibilidade para isso. Esse coronavírus, para você escapar dele, primeiro período você tem que ficar quieto em casa. Não adianta nem reclamar, dizer tem nenhum remédio e tal. Isso é que nem aquela história de assim, que nem ficar velho. A outra alternativa é pior, então fica velho, tudo bem. Né? Então, o coronavírus é uma realidade e o que eles disciplinaram muito bem aqui foi o seguinte: você tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode sair para fazer as suas compras, os deliveries existem, as farmácias, obviamente. Existe uma coisa que pensa em saudabilidade, que eu pratico, que é o seguinte: nós todos, oficialmente, temos direito a passear nos parques, desde que, no máximo, em 2 pessoas, com 2 metros de distância, para manter a saúde física e mental. Mas aí, no meio disso, tem uma outra coisa, que é um tipo de negócio que, desde o primeiro dia, está aberto e eu não tinha percebido porque depois eu entendi. São as lojas de materiais de construção. Por quê? Porque um monte de gente vai lá
e compra uma tinta para, nesse período que não pode sair de casa, pintar a parede da sua casa, dá uma melhorada na sua madeira da mesa. Enfim, isso passa por gente que já tem uma experiência até de momentos dramáticos como guerra. Então, sempre existe uma outra oportunidade, um outro espaço que possivelmente... Aí que está, eu acho que a maior coisa que o Corinthians, que sempre foi assim, deveria se manter, é olhando a sua capacidade de raciocinar pelo inverso. O que eu vou fazer que ninguém fez? Vamos pensar que a gente está falando de um Corinthians que, quando ele foi fundado, ele era de um grupo de italianos da família Battaglia e outros, que eram os italianos muito simples. E aí eles tiveram uma dissidência e 4 ou 5 anos depois criou o Palestra Itália. Aquele Corinthians dos Battaglia já eram os italianos meio diferenciados. Eles já estavam entre os operários e os intelectuais. Eles já estavam entre o Bom Retiro dos pobres e a Avenida Tiradentes, onde aconteceria a estátua do Duque de Caxias. Então, tudo isso é que o Corinthians tem que revisitar o tempo inteiro. O Corinthians tem que pensar o tempo inteiro que ele é da maioria, não, das maiorias. E por isso ele tem que ter um raciocínio, não, todos os raciocínios. Aproveitando esse gancho do Washington, indiscutivelmente, desculpa, Pesotti, indiscutivelmente a gente vem perdendo isso, né, Oliveto? Acho que você contou um pouquinho da experiência de 2012. Eu peguei um avião com uma pessoa de Jundiaí que nunca tinha entrado num avião, em Guarulhos, com escala em Roma, indo até Narita. Isso é o Corinthians. Em 2012 eu vi um menino que eu tive que botar ele dentro do avião porque ele tinha vendido a moto e ele não sabia como entrava no avião. Esse menino de Jundiaí, ele perguntou, mas eu coloco o cinto em qual momento aqui? Ele nunca tinha entrado num avião, né? Então, como corintiano e Isabela Gobi ter uma consultoria de Washington direto de Londres é para poucos, né? A gente tem que olhar para isso, não dá para não olhar e não dá para perder muito. Eu assisto sempre na Leste todos os jogos. Você olha para o Oeste, está vazia, então não dá para valorizar esse espaço, não dá para aprender, não é tão difícil, não estamos falando de rocket science aqui, né? Vamos trazer ali 10 mil corintianos que não têm oportunidade de estar no estádio para ocupar o Oeste, que está em 90% dos jogos do Brasileiro, a metade da sua capacidade, né? Então a gente está cada vez mais, infelizmente, cada vez menos time do povo. Vamos lá, Renato, alguma coisa? Isabela, está online aí. Não, só queria comentar que o Cássio pediu para eu comentar essa questão do time do povo. Eu acho que seriam as ações, quais seriam as propostas. Eu acho que não existe uma ação específica, acho que é um conjunto de ações para a gente, utilizando as palavras aqui do nosso mestre Washington, para estruturar bem o produto. Você está ouvindo aí, Lê? Do branding do Corinthians ser o time do povo. Então, assim, são várias ideias que vêm surgindo. Uma das ideias é, o Itaquera tem que ser a casa do corintiano, o bairro. O estádio ele é reflexivo, as pessoas têm medo de chegar perto do lado do estádio, né? O estádio tem que ser inclusivo, ele tem que atrair as pessoas ali daquela região mais populosa da cidade. Então, pintar as ruas de preto e branco, abrir para a comunidade o estádio. A gente tem um projeto que a gente apresentou na eleição passada e vamos desenvolver ainda mais para essa eleição, que é a Fundação Corinthians, né? O Corinthians fez já alguns trabalhos sociais, tem sido líder nesses projetos, se comparado com outros clubes, mas a gente precisa evoluir, como fazem os grandes clubes ingleses. Cada clube inglês ou cada clube espanhol tem uma fundação, né? Acho que alguém falou aqui do Barcelona, do naming rights, estava pipocando. O Barcelona deu naming rights para a Fundação Barcelona negociar e arrecadar dinheiro para
pro vírus. Pô, o Corinthians tem que ter uma ONG própria, uma fundação própria para fazer o branding, para levar esses torcedores o dia que o estádio tiver com a capacidade em jogos menores, vamos dizer assim, com menos audiência, levar essas pessoas lá para o estádio, preços populares, doação, enfim, a gente tem que fazer esse reposicionamento para o Corinthians efetivamente voltar a ser o time do povo, né? Trazer o povo mais para perto, abrir lá o estádio para todo mundo conhecer e participar. Eu acho que são uma série de medidas, acho que não é uma medida só, que eu acho que o clube tem que voltar a fazer. Legal. A gente está indo já para o finalzinho do nosso programa. Só queria lembrar aos telespectadores que o programa de hoje serão vários debates e o programa de hoje é voltado para a comunicação e marketing. Tem muita gente perguntando se a gente vai manter o Sub-20, se o projeto pretende manter o Sub-23, como faz para melhorar a piscina do clube. A questão agora, nesse momento, é como o Washington Oliveto falou, é juntar pessoas para falarmos de soluções para o clube. Isso aqui não é um projeto para uma chapa ou para outra chapa, não é um projeto político, é termos ideias para o Corinthians voltar a ser o maior do mundo, né? Sair dessa lama que a gente está ultimamente. Queria deixar um recado especial para a fiel Twitter que mandou perguntas. A gente fez, não falando na ordem, a gente fez perguntas do Riva da Fiel, a gente fez perguntas do Leonardo SCCP, a gente fez perguntas do Loucos do Bando, a gente fez comentário da Jurintiana, a gente fez perguntas do Rodrigo Vessone, do Meu Timão, a gente recebeu perguntas do Bruno Kasuki, do Globo.com, né? A gente recebeu perguntas de vários jornalistas, a gente tentou juntar tudo aqui para fazer o melhor para o nosso telespectador. O Rodrigo Vessone do Meu Timão, inclusive, fez uma pergunta muito legal da história do Washington. Quem não sabe, o Washington foi sequestrado em 2001, não é a primeira vez que ele fica em quarentena em casa, ele ficou 53 dias preso no Brooklyn, né, num quarto do Brooklyn, e durante todo esse período, ele disse que o Corinthians ajudou muito ele a passar esses mais de 50 dias sequestrado. Eu queria que você falasse, Washington, o que você lembra daquela vez, né? Que a gente agora tá em quarentena em casa, mas tá vendo televisão, né? Tá vendo o Corinthians ser campeão. Você estava em quarentena, sequestrado. O que te fez lembrar do Corinthians? O que te deu de ânimo nesses dias todos? Não, aqueles foram 53 dias muito difíceis, que eu criei uma estrutura pessoal de sobrevivência, pensando que eu tinha que escapar daquilo, porque eu tinha porquê, para quem e para onde voltar. Entre esses meus porquê, para onde voltar, obviamente, estava minha família, minha mulher, meus filhos e o meu Corinthians. Aliás, foi interessante porque... Interessante não, nada naquilo foi interessante. Mas quando terminou aquele episódio, uma das primeiras pessoas que me visitou em casa foi o Ricardinho, que era capitão daquela equipe do Corinthians naquele momento, levando uma camisa que o time inteiro entrou com o meu nome. Um gesto muito carinhoso e tal. Complementando um pouquinho esse nosso papo de hoje, vamos pensar que a gente tem o Corinthians da Água da Biquinha, a gente tem o Corinthians da Sirene, quando contrata um grande jogador, a gente tem o Corinthians do Parque São Jorge, do Pacaembu e de Itaquera hoje, a gente tem o Corinthians dos caras mais simples do planeta. E em 2012, em Tóquio, eu fiz uma reserva para jantar no lugar, até o meu grande amigo Boni, José Bonifácio de Oliveira, sobrinho, grande homem da Rede Globo, que reservou para mim, e corintiano, num lugar chamado Sushi Sawada, o grande sushi man da história de Tóquio, depois do Giro, já aposentado. E era um lugar que cozinhava para 6 pessoas por noite. Portanto, caro que doía, né?
6 pessoas, imagina, o cara tem que cobrar caro, né? Aí cheguei eu, minha mulher, meus 2 filhos, no restaurante mais caro de Tóquio, e tinham mais 2 lugares. Chegaram 2 caras que olharam para mim e falaram: vai Corinthians. Então você nota que em todas as classes sociais, seja no restaurante mais caro, no mais humilde, no menino que eu tive que ensinar como é que ele tomava um avião, nos caras em Tóquio que iam dormir dentro de um armário, porque não tinham como pagar um hotel, nas pessoas que sonham conhecer o estádio em Itaquera, e naqueles que já compram um lugar com direito a um jantar. Esse é o Corinthians que tem tudo isso, é isso tudo que o Corinthians tem que capitalizar de todas as maneiras. O Corinthians não tem que ter complexo de culpa por ser o mais abrangente. Ao contrário, ele tem que capitalizar isso, ele tem que amar isso. Porque isso é um patrimônio único. E é muito mérito que muitos corintianos tenham virado bem-sucedidos, não é de mérito que outros corintianos não tenham conseguido. O mérito único é ser corintiano. O resto é possibilidade. Legal. Queria agradecer sua presença diretamente de Londres. Queria agradecer a presença do Felipe Isabella, do Cássio Brandão e do Evandro Guimarães na live de hoje. Queria pedir ao presidente Mário Gobi uma última palavra, uma palavra final, para a gente encerrar o debate de hoje. Pesotti, se você me permite, eu quero colocar uma questão ao Washington. Prometo que é rápida. Washington, o Corinthians, na verdade, precisa de um banho de gestão de finanças, recuperar sua credibilidade. Isso implica cortar na própria carne, isso implica corte de despesas. O Corinthians precisa sanear as suas contas. Tudo isso falar é bonito, todo mundo fala é isso mesmo, mas na hora que sentar e começar, vai cortar na carne, não vai poder gastar. Agora não é hora de título. Quando eu assumi lá, era hora de título. Havia um clamor por Libertadores. Agora não é isso. A prioridade do Corinthians não é títulos. A prioridade do Corinthians é sanar as finanças do clube, que adoece fervorosamente. E eu não conheço outra forma se você não cortar despesas, se você não cortar gastos. E isso implica em dor, isso dói. A questão é, o associado, o torcedor, ele tem que comprar esta causa, ele tem que abraçar tempos magros, ele tem que abraçar isto. Não tem milagre, não é para esperar títulos tão brevemente. Ter um time de respeito, mas vai cortar custos, gastos no clube, em tudo. Não tem outra. Eu não conheço outra forma, não é? E não adianta se rebelar, porque aí fica pior. Ou todo mundo dá as mãos e se abraça, ou nós não vamos sair dessa areia movediça. Eu te coloco, você com a sabedoria sua, como vamos fazer para mexer na alma do corintiano e ele ter paciência um tempo para a gente pôr o Corinthians para ser protagonista, não provisoriamente. O que nós fazemos hoje é monta uma seleção e depois tem que vender rapidamente para pagar dívida e desmonta o time, desmancha, frustra, o torcedor fica acabado e tal.
Não, vamos montar uma empresa financeiramente para ser protagonista peremptoriamente, permanentemente. É isto. E que todos têm que enxergar que as 4 linhas é apenas efeito de uma causa que se chama gestão. Quem não tem gestão jamais terá 4 linhas. Mário, eu acho o seguinte, mais do que nunca, está na hora de se falar a verdade. Eu acho que isso que você está dizendo para mim aqui, você tem que dizer exatamente para todos aqueles que podem te eleger. E digo mais, a gente está vivendo um momento da humanidade em geral, infelizmente. Primeiro, a gente não sabe ainda como vai acabar essa encrenca do coronavírus. Nenhum de nós sabe. Das poucas coisas que a gente sabe é que todas as atividades, a minha, por exemplo, a publicidade, vai encolher, vai diminuir, vai ter menos dinheiro, não vai ser tão próspera, vai ser mais difícil e a gente vai ter que falar a verdade. Eu te diria que esse é o momento, mais do que nunca, para você, particularmente, como candidato a presidente ou como um participante de sempre do clube, dizer a verdade, dizer, gente, a coisa tem que ser assim agora. Agora, eu acho que nós, corintianos, temos um privilégio. Ninguém é mais fiel do que a gente. Ninguém é mais capaz de entender isso, se isso for dito de uma maneira verdadeira. O que não pode é dizer isso mais ou menos. Dizer assim, vamos economizar, mas também vamos ganhar. Vamos isso, mas também vamos isso. Não. Exato. Gente, nós temos aqui 3 anos de encrenca. Vamos encarar? Eu acho que a torcida do Corinthians encara. Washington, então... Não vale a pena fazer, porque vai dar errado. Perfeito. Então, aqui vai mais um adendo à resposta do torcedor que perguntou: você não disse que não voltaria mais? Por que você voltou? Eu aceitei analisar, voltar, porque eu tenho respaldo para fazer isso, porque eu não pertenço a nenhum grupo político no Corinthians, porque o meu currículo me dá estrutura para isso, porque eu venho para apaziguar, sem vínculos políticos nenhum, fazer uma gestão apolítica, uma gestão eminentemente técnica nas áreas técnicas, contratar os profissionais e ouvir primeiro a equipe técnica antes de agir. É isto que o Corinthians precisa, uma gestão independente e que não aceite ingerência política, toma lá, dá cá e outras coisas. Ou todo mundo se conscientiza disso e o conselho eleito e todos nós damos as mãos, ou nós não vamos sanear o clube nunca mais. É por isso, com a independência minha, eu não tenho vínculo com clube nenhum, com chapa, grupo, com partido nenhum, não sou vinculado a nenhum grupo. Os que aceitarem o discurso meu é isto e vamos juntos. A diretoria eu monto com este perfil que eu estou dizendo, ou eu não sei o que vai acontecer lá. Porque viver novamente, toma lá da cá, é dando que se recebe. O presidente do Corinthians receber chantagem de grupo político, ou faz isto, ou eu reprovo as suas contas, o Corinthians vive nesse clima hoje.
Então, cada um sabe aquilo que quer do clube, sabe aquilo que o clube precisa. Esses próximos 3 anos, o Corinthians não suporta a política. Esse é o pacto que tem que ser feito dentro do clube. Esta é a mensagem. É uma gestão de salvaguardar as finanças, recuperar a credibilidade do clube sem política. É para fazer a gestão de recuperação do clube. É isso que eu digo, Washington. Esquece tudo, para tudo. Primeiro, vamos cuidar das causas e depois passar para os efeitos. E tem muita gordura para se queimar, muita gordura. É uma gestão dificílima, é a gestão de dizer não, é a gestão de cortar. E isso não são todos que podem e sabem fazer. É a gestão que ninguém quer fazer. Ninguém quer sentar lá e dizer não, 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 porque sai de lá com uma impopularidade terrível. É isso, querido. Então, todos têm que saber o que o Corinthians precisa nesses 3 anos. Não é fazer favores, sorrisos, é difícil. Se a sua casa está sem receita, o que você faz? Você corta o quê? Corta as gorduras. E é o que o Corinthians precisa. Obrigado, Washington. Adorei te ver aqui. Saudades. Que Deus te abençoe, te dê muita paz. Espero vê-lo brevemente. Um beijo no coração. Muito obrigado aí a vocês todos. Mário, como eu Obrigado. disse, eu nunca me meti em nenhuma estrutura política dessas coisas propositalmente, e digo a você que eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um momento de dificuldade e tem que ser encarado assim e com a maior sinceridade. E se tem um time de futebol no mundo que pode encarar isso com coragem, é o Corinthians. Eu acho que vale a pena meter a cara nesse projeto. Vamos arrumar, não vamos ganhar agora, não, vamos arrumar. Tudo bem. Obrigado, Washington, pelo tempo. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí 1h40 de live. Como o Washington disse, o momento é de falar a verdade, né? A gente está vendo recentemente muitas pessoas que não estão falando a verdade e isso atrapalha muito o Corinthians. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima live. Espero vocês também. Até mais. Obrigado. Abraço. Obrigado, abraço. Muito bacana essa live. Então por hoje é só. Eu volto amanhã com tudo sobre o Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos, fique em casa e salve, Timão!